Hoje nós estamos aí com Fundamentos da Eletrotécnica, com o pessoal da FATEC Senai Ítalo Bolonha, um curso técnico em automação industrial. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para a gente estar iniciando aí as nossas atividades. Mexer aqui, ó. Agora todo mundo conhece ele do SAMU. Aparece o Léo na TV. Hoje eu vi só de manhã. Conversa para mais participantes, né? Cadê? Tem só 7 para eu, professor Alan, o Alessandro, o Geilson, o Lázaro, a Luana e o Marcelo. Lázaro! Conectaram. Agora vai chegar agora mais de sexta, se eu não vou ficar lá, como é que tá ele? Né? É. Ele me mandou os procedimentos. Eu vou estudar. Apesar de que o procedimento para eles é meio complicado. Né? Também. Na parte de segurança. Eles não têm foto específica. Mas o específico é você tá lá, vai ver nesse fazendo, que aí você sabe. Se você ver nesse fazendo, você sabe. Pois é. Qualquer dúvida, você pergunta. Isso. A piscina assim com a escada por um. Foi meia-noite, cara, chuva, né?
Olá, galera, legal. Sem mais demoras, vamos estar iniciando as nossas atividades aí. Novamente, sejam todos bem-vindos aí. Então, hoje nós estamos aí, ó, né, com a nossa nova matéria de Fundamentos da Eletrotécnica. Nessa Fundamento da Eletrotécnica, deixa eu dar uma ampliada aqui, colocar aqui o programinha aqui. Aí, beleza, legal. Nós temos aí situação de aprendizagem 1, conhecida como OS1, a situação de aprendizagem 2, OS2, situação de aprendizagem 3, OS3, situação de aprendizagem 2 aqui também, OS1. Aí todas elas valem 10 pontos e nós temos os fóruns. O primeiro fórum é Fundamentos da Matemática, segundo fórum, Fundamentos da Eletricidade, terceiro fórum, corrente contínua e corrente alternada, magnetismo e transformadores. Então, aqui, via de praxe, nós temos nossa comunicação e os fóruns aqui, que eu acabei de escrever para vocês. Nós temos aqui fundamentos da matemática, da eletricidade, corrente contínua, corrente alternada, magnetismo e transformadores. Aí o professor Alan hoje vai estar passando aí para vocês sobre esses fóruns, ok? Como a gente tem um prazo aí, né, até dia 5/12, né, nós temos aí um tempo legal para a gente estar trabalhando, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, hoje o professor Alan vai estar passando os fóruns para vocês. Então, se você está participando da aula hoje ou está assistindo essa aula gravada, preste atenção aí na nossa aula para estar resolvendo aí os fóruns, ok? Lembrando que o professor Alan aceita tanto foto como documento e PDF também, ok? Então vamos lá na nossa aula que o professor Alan preparou para vocês. Então nós temos aqui, ó, Fundamentos da Matemática. Então estamos em matemática. Deixa eu minimizar aqui. Aí, legal. Então, a nossa aula com fundamentos da matemática é uma base, né, de todos os conceitos elétricos que nós precisamos. Nesta sessão, o professor Alan vai explorar todos os fundamentos matemáticos essenciais para compreender, né, os princípios, né, elétricos, como corrente, tensão elétrica, resistência elétrica, ok? Condutores que são, né, utilizados na baixa tensão, média tensão, e condutores que são utilizados na alta tensão. Neste caso também, o professor Alan vai estar passando isolantes, né, que são utilizados, né, vários materiais, né, e nós vamos desenvolver nossa aula aí passo a passo, gradativamente, para você estar fazendo aí a sua solução, né, de situação de aprendizagem e os fóruns. Então, vamos lá? Primeiramente, em um nosso fórum, discussão sobre matemática, fundamentos da matemática. Então, o nosso primeiro fórum está aí, ó. Primeiramente, temos aí a operação com os números decimais. É importante que você saiba fazer esse tipo de operação, que às vezes você pode, né, realizar cálculos na nossa área elétrica nesse sistema, ok? Certo? E aí nós temos tanto soma como subtração. No primeiro exemplo aí, nós temos, por exemplo, 12,68 mais 7,23. Nossa, professor, mas eu tenho calculadora. E se você não tiver a calculadora na hora, né? Hoje nós temos calculadora, celular e tudo mais, né? Mas é bom você, é igual a velha tabuada, você tem que aprender, né? Ok? Certinho? Então, no nosso exemplo 1, nós temos aí 12,68 mais 7,23. No caso, né? Você respeitando aí as casas da vírgula, você vai verificar que dá 19,91. No nosso exemplo também, nós temos aí uma subtração.
Nessa subtração, temos 10,75 menos 3,49. Seguindo a sequência das vírgulas também, você pode notar que o resultado do nosso cálculo vai ser 7,26. No exemplo 2, nós temos um número maior, 0,5,600 mais 12,231. Na somatória, verifica-se que dá o valor total, respeitando as vírgulas, de 17,831. Então, está participando da aula hoje, tira a fotinha para enviar para o professor Alain, ok? Fundamentos da matemática, ok? Soma e subtração aí, né? De números decimais, que já tem um grau de dificuldade maior. Tira a fotinha, tira o print screen aí da tela do seu celular, né? Certo? Para estar enviando para o professor Alain. Esse é o nosso fórum de fundamentos da matemática. Dando continuidade nas nossas atividades, nós temos aí agora multiplicação com números decimais, aumentando o grau de dificuldade. Por exemplo, nós temos 6,35 vezes 3,98. Se você se lembra, nós temos que fazer os cálculos seguindo aí, né, a famosa escadinha. Então, respeita a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa. Ok? Certo? Lembrando que nós temos aí, né, os números após a vírgula. Então, no caso aí, é uma multiplicação de números decimais, né? O processo funciona, né, parecido com como o que ocorre com os números inteiros. Após a conclusão do processo de multiplicação, será necessário contar os números de casas decimais de cada número utilizando, né, utilizado na operação. Ou seja, significa que o nossa multiplicação deu aí, né? Certo? 25, 27, 30. Ou seja, respeite as vírgulas. No nosso caso aí, né? Nós temos aí, né? Mais duas casas, né? São 4 casas. Aí você contou aí, ó. Eu vou pegar aqui, ó, com o mouse, ó. 1, 2, 3, 4 e coloca a vírgula. Aí, quando você coloca a vírgula, ficou 25,2730, ok? Certo? Então, nós temos que respeitar a vírgula. Neste caso, é uma operação com números decimais, no caso, multiplicação. Está participando da aula hoje ou assistindo essa aula gravada? Tira a foto para enviar para o professor Alain, ok? No caso, se você quiser desenvolver aí os cálculos, né, no doc ou no PDF, também pode enviar para o professor Alain, ok? Então, aceito foto, JPEG, aceito também doc ou PDF, ok? Lembrando que nós estamos no nosso primeiro fórum de discussão, que é Fundamentos da Matemática. Fundamentos da Matemática. Tira a fotinha ou tira o print screen da tela. Dando continuidade em nossas atividades de hoje, temos aí agora a divisão. No caso aí, operações agora com números, né, decimais, só que com divisão. Então, nós temos aí, por exemplo, aí, ó, 420 dividido por 12. Primeiro você coloca o 3, né? Certo? Que dá 36, né? Que dá o 6. Aí, no caso, desce o 0, vai ficar 60. 60 menos 60, né?
vai dar, né? Que é 12 vezes 5 vai dar 60. Dá 60 menos 60 é igual a zero. Aí tá aqui um exemplo aí, né? 42 dividido por 1,2. Acrescentar a vírgula e o zero após o 42. Tá vendo aí? Certinho? Tira a foto para enviar para o professor Alain. Ou seja, isso aí é uma revisão, né? Lá da nossa quinta, sexta série, pessoal. Certinho? Mas temos que passar esses cálculos, que às vezes podemos aí, né, tá desenvolvendo esses cálculos lá nos nossos circuitos elétricos, nos nossos fundamentos da eletrotécnica, para calcular um circuito série, paralelo ou misto, ok? Ou para realizar aí o dimensionamento de condutores e dispositivos elétricos. Está participando da aula hoje ou está assistindo essa aula gravada? Este é o Fórum de Discussão de Fundamentos da Matemática. Lembre-se que o professor Alain aceita aí, né, o fórum aí, né, tanto em JPEG, DOC ou PDF. Tirou o pit screen da tela ou então, né, tirou a fotinha. Agora o professor Alain vai dar continuidade aí na nossa aula. Constantemente temos que trabalhar com fração, que é um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor dividido, né, em número de partes iguais entre si. Ou seja, nós temos numerador e denominador. Por exemplo, nós temos aí, corresponde ao número de partes que serão consideradas. Por exemplo, 3 numerador e correspondente, né, ao número de partes que o todo será dividido. Meio, ok? Então, seria 1 dividido por 2, que é o quê? O 2 no denominador. Parte de cima, numerador. Parte de baixo, denominador. Parte de cima, numerador. Parte de baixo, denominador. Professor, mas isso aí é um básico lá da nossa quinta, sexta série. Sim, mas para realizar nossos cálculos na UC de Fundamentos da Eletrotécnica, talvez vão precisar desses cálculos, ok? Certo? Então, nós temos aí Fundamentos da Matemática. E esse é o nosso conceito de fração. Dá um tempinho. Prosseguindo com a matéria, nós temos agora o Fórum de Discussão 2, que é Fundamentos da Eletricidade. Em Fundamentos da Eletricidade, vamos ver grandezas elétricas, lei de Ohm, condutores e isolantes e cargas elétricas. Tire a fotinha para enviar para o professor Alain. Então, repetindo, agora é o Fórum de Discussão 2, que é Fundamentos da Eletricidade, que envolve grandezas elétricas, lei de Ohm, condutores e isolantes e cargas elétricas. Grandezas elétricas, nós vamos ver aí resistência elétrica, corrente elétrica contínua e alternada. Lei de Ohm, que foi nosso cientista chamado George Simon Ohm, por isso que ficou Lei de Ohm. Ele verificou que a resistência elétrica é a dificuldade que a corrente elétrica, né, tem em circular em determinado material, ok? Por isso, temos determinados materiais que têm uma resistividade maior ou menor. Exemplo, professor,
No caso da baixa tensão, em residências e comércios e indústrias, trabalhamos com um material chamado cobre, que tem aproximadamente uma resistividade de 0,017 ohms. E para alta tensão, média e alta tensão, nós trabalhamos com o condutor alumínio, ok? Então, lá no poste, né, você vai verificar que não é o cobre, é o quê? É um cabo de alumínio, ok? Certinho? Envolvendo esses detalhes, né, de condutores, também nós temos isolantes. Você vai verificar que quando você vai fazer uma instalação elétrica, internamente no fio tem um cobre. Na parte externa, nós temos tipo um PVC, que é o que? Uma borracha que é isolante de eletricidade. Nós temos a fita isolante, que é isolante. O eletricista, ele tem o EPI. O que é o EPI, professor? É um equipamento de proteção individual. Por exemplo, ele tem uma bota de borracha, sem biqueira de aço. Essa bota de borracha ajuda a proteger o eletricista. Ele trabalhar também com luvas de proteção, que é envolvido com borracha, beleza? Na parte da alta tensão, para ele subir na escada, ele tem luvas de borracha e ainda coloca uma luva raspa por cima, para oferecer uma resistência elétrica maior. Às vezes ele tem que trabalhar lá no poste lá com equipamento que nós chamamos linha viva, ou seja, o circuito está ligado, energizado. Além desse sistema de EPI, pessoal, que nós utilizamos, que é equipamento de proteção individual, você vai verificar que quando o pessoal está realizando manutenção elétrica nos postes, nas linhas, quando está ligado, você vai verificar que eles colocam as proteções de plástico, de PVC. Você vai ver que é a cor laranja. A cor laranja, esse material é altamente isolante, tem uma resistência elétrica bastante elevada. Então, eles têm que colocar esses equipamentos de proteção coletiva e utilizar também equipamento de proteção individual, como eu estava falando para vocês. Luva de borracha, luva raspa, né? Aqui ele tem um balaclava ainda, né? Que é tipo a máscara na frente aqui. Ele tem um capacete, tem botas de borracha, tem um uniforme que é adequado para trabalhar com eletricidade. Então, esse aí são os nossos fundamentos da eletricidade que nós vamos trabalhar. Dando continuidade na nossa atividade, eletricidade é um fenômeno físico que envolve, né, a presença do movimento de elétrons, né, que são cargas negativas. Nós temos os prótons e o átomo também ele tem um nêutron. Vamos explorar de forma geral todas essas grandezas e as leis fundamentais. Nas grandezas elétricas, nós temos um ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Por que que chama ampere? Porque o cientista que estudou esta grandeza elétrica chamava-se Senhor Ampere. Então, a corrente elétrica é dada em amperes. Nós falamos que a intensidade de corrente elétrica. Vamos para um exemplo? Se o seu chuveiro elétrico básico aí no estado de Goiás, tá bom? Se o seu chuveiro aí é uma potência de 4.400 watts, ligado com a tensão de 220 volts, ele terá uma corrente de 20 amperes. Ok? Certinho? Temos disjuntores de 2 amperes, né? De 10 amperes, de 25 amperes, de 32 amperes. Temos vários disjuntores aí encontrados no mercado. Esses disjuntores, eles podem ser monofásico, bifásico e trifásico, ok? Certo? Então, nas nossas grandezas, cientista senhor Ampere
corrente elétrica dada em amperes. Depois nós temos os volts. O senhor Volta, que era um cientista também, estudou esta grandeza elétrica, que é a diferença de potencial entre dois pontos. Nossa tensão elétrica é dada em volts, medida com um instrumento chamado voltímetro. Então, em sua homenagem, a tensão elétrica é dada em volts. Temos tensão monofásica da tomadinha no estado de Goiás de 220 volts e no estado de São Paulo, 127 volts. A próxima grandeza que o professor Alan cita para você chama-se ohms. É a unidade de medida da resistência elétrica, que o cientista que estudou esta grandeza elétrica chamou-se George Simon Ohm. Por isso que a resistência elétrica, né, é dada em ohms. Para você não esquecer, sabão em pó, ohm, né? Então aí, ó, essa grandeza elétrica aí, né, certo? Ela é dada em ohms e às vezes é representada também pela letra ômega, ok? Ohms, nós temos a lei de Ohm. Essa lei de Ohm, né, certo? Relaciona a tensão e a corrente elétrica, ok? Certo? São detalhes que nós utilizamos no circuito elétrico série, paralelo e misto. Em sua casa, a instalação elétrica é em paralelo, pessoal, porque oferece a tensão elétrica em paralelo é a mesma, ok? E a corrente elétrica tem mais de um caminho. Só que o que isso significa? Significa que se queimar uma lâmpada da sala, continua funcionando as lâmpadas dos outros cômodos, porque a corrente elétrica tem mais de um caminho, ok? No nosso terceiro item, nós temos aí condutores e isolantes de eletricidade, ou seja, né? Condutores elétricos eu citei para vocês. Em baixa tensão, por exemplo, utilizamos aí o condutor Fobre. Em alta e média tensão, trabalhamos com o condutor alumínio. Cargas elétricas. Também citei para vocês que nós temos elétrons, que são cargas negativas, e prótons, que são cargas positivas. Ok, né? E aí, quando você tem uma diferença de potencial, por exemplo, na sua pilha, na sua bateria lá normal lá, se você medir lá, por exemplo, você tem lá 1,5 volts. No seu carro, você vai ver que você tem um polo positivo identificado pela cor vermelha ou pelo mais, e o polo negativo identificado pelo menos. E também pode ser pela cor preta. Se você realizar uma medida com o voltímetro, vai verificar que ele no carro tem uma tensão elétrica de 12 volts, ok? No caminhão seria uma tensão elétrica de 24 volts. Corrente contínua. Na sua casa não é corrente contínua, é corrente alternada, ok? Seguindo a nossa sequência, no nosso fórum de discussão 2, temos fundamentos da eletricidade, e está aí o nosso George Simon Ohm, né? Que definiu aí que o condutor a temperatura constante possui uma resistência elétrica associada à razão entre tensão elétrica e corrente elétrica. Ou seja, leve em consideração a diferença de potencial, que é a tensão elétrica, dividido pela resistência elétrica. Então, é essa fórmula aí, ó, letra E, que significa resistência elétrica, o V, que é a tensão elétrica, dividido por I, ok? Repetindo, resistência elétrica representada pela letra E, V de tensão elétrica e o I, intensidade de corrente elétrica. Está participando da aula hoje? Tira a fotinha, pode descrever em doc ou PDF para enviar para o professor Alan.
Bem, pessoal, dando continuidade aí, né, nos nossos fundamentos da eletricidade, nós temos aí, ó, tá aí, o professor Alan colocou aí, ó, primeira lei de Ohm, tá vendo? Representado pelo ômega, isso aqui é o ômega, ó. Isso aqui é a resistência elétrica. Tensão também representado por U, corrente vezes resistência, corrente, tensão dividido por resistência, e resistência, U dividido por I. Primeira lei de Ohm. Fórum de discussão, 2 fundamentos da eletricidade. Ô, professor, Pode perguntar? aquela hora que o senhor falou para tirar o print, bem a hora a minha conexão caiu, eu não consegui tirar. Toda hora que o senhor fala que tem que tirar o print, tem que tirar um. Não tem problema. Eu vou dar uma revisão aqui rapidão, tá bom? Então tá, obrigado, viu? Então, voltando aí com a dúvida do nosso colega, eu vou voltar no primeiro. O primeiro foi fundamentos da matemática. Primeira operação, fundamentos da matemática, né? Soma e subtração com números decimais. Tira a fotinha aí, tira o print. Essa aí acho que foi só a imagem passada lá, professor. Tá, passando aqui, fundamentos da matemática novamente. Agora, multiplicação. Tire o print ou a fotinha. Novamente aqui, agora, números decimais, divisão. Fundamentos da matemática. Já fazendo uma revisão, né? Fundamentos da matemática, conceito de fração, onde nós temos numerador e denominador. E agora, nosso fórum, discussão número 2, fundamentos da eletricidade, que envolve grandezas elétricas, lei de Ohm, condutores e isolantes, cargas elétricas. Tira a fotinha. Fórum, discussão número 2. Dando continuidade, nós temos aí, né, no nosso fórum, discussão número 2, fundamentos da eletricidade, grandezas elétricas, condutores e isolantes, cargas elétricas, lei de Ohm. Dando continuidade, esse aí é o senhor George Simon Ohm, sobre a primeira lei de Ohm. Fórum, discussão número 2, fundamentos da eletricidade. Dando continuidade, nós temos aqui, novamente, o fórum, discussão número 2, fundamentos da eletricidade e primeira lei de Ohm, onde pode ser representado assim, por exemplo, 10 ohms, ou letra grega, ômega. Fórmulas: tensão elétrica, corrente vezes resistência, corrente elétrica, tensão dividido por E, resistência elétrica, tensão dividido por I.
Primeira lei de Ohm, com fundamentos da eletricidade. Dando continuidade em nossas atividades, professor Alain apresenta para vocês condutores elétricos e isolantes. Em condutores elétricos, professor demonstra para você o material cobre, alumínio, prata e ouro. Para residência, comércio e indústria, em baixa tensão, utilizamos o condutor cobre. Para alta tensão e média tensão, trabalhamos com condutor de alumínio. Determinados componentes e máquinas são fabricados com prata. E na área de computação avançada e robótica, envolvendo indústria 4.0, desenvolvendo com avanço e tecnologia, nós temos condutores de ouro. Isolantes. Com isolantes, nós temos a borracha e a madeira, porcelana, né? Plástico, PVC, de modo geral, ok? Este é o nosso fórum de discussão número 2, onde envolve fundamentos da eletricidade. Aqui o professor Alain apresenta para vocês condutores elétricos e isolantes. Tire a fotinha, tire o pit screen para enviar para o professor Alain. Fórum de discussão número 3, corrente contínua e corrente alternada, representado por CC e CA. A corrente contínua, ela não varia em função do tempo. Corrente alternada, ela varia em função do tempo. Corrente contínua, pessoal, por exemplo, tem a primeira representação chamada de direct current. E o próximo, que é corrente alternada, é alternation current, certo? Onde nós temos aqui a parte de identificação do lado positivo e negativo, só que no Brasil, a nossa frequência desse período é de 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Por isso que na tomada, se você está passando pela aula do professor Alain, quando a pessoa te perguntar quais os fios que nós temos na tomada, você vai falar que é o condutor fase, o condutor neutro, e também, quando segue a norma técnica, temos o condutor terra, que é a proteção elétrica, ok? E no polo da bateria, nos polos da bateria, nós temos o polo positivo, identificado pela cor vermelha, e o polo negativo, identificado pela cor preta, ok? Certinho? Repetindo, na tomada da sua casa aí, você tem fase, neutro e terra, certo? No polo da bateria, você tem positivo e negativo, ok? Né? Fontes de corrente contínua aí, certo? Não variam em função do tempo. Temos exemplo como pilha e bateria. Corrente contínua aí, né? Mais utilizado em veículos, né, automotivos. Antigamente, os elevadores eram com corrente contínua. Hoje trabalhamos com corrente alternada. Temos equipamento com tecnologia chamado inversor de frequência. Aplicações práticas aí, né? Certo? Nós utilizamos aí corrente contínua em eletrônica, telecomunicações e muito mais. Está participando da aula hoje. Este é o Fórum 3, respectivo a corrente contínua e corrente alternada. Dá um tempinho para você tirar o pit screen e tirar aí, né, uma fotinha da tela. Pode descrever, enviar para o professor em doc ou PDF, ou pode enviar também a fotinha. Ô, professor, Pode perguntar. depois aonde que a gente vai enviar essas fotos? Eu não-
É na plataforma ou é no WhatsApp? Não, é na plataforma. Aí você vai vir aqui, ó. Vou voltar aqui, tá? Ah. Tá vendo aqui a tela, né? Aham, tô vendo. Então, você vai entrar aqui, você vai clicar aqui, ó, nessa parte, chamado comunicação, tá vendo? Certo. Clicou aqui, aí ele vai abrir aqui, ó, os fóruns, que é esse que eu passei, ó. Uhum. Então, por exemplo, fundamentos da matemática, fundamentos da eletricidade, circuitos elétricos, corrente contínua, corrente alternada, magnetismo transformador. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar, ó. Aí ele vai aparecer aqui, ó, certo? Uhum. Para você enviar. Aí você pega, responder aqui e envia a atividade para mim, entendeu? Você clica aqui no responder, né? Certo? Ou você Certo. descreve aqui, ó, que nem eu falei para vocês, né? Ou então você tá tirando foto, não tá? Isso. Aí você vem aqui no avançado, ó. Aí tá vendo aqui? Aham. Aí, ó, clica aqui e envia o arquivo da foto para mim, entendeu? Certo. Aí pode Só, enviar tudo só num que fórum daquele esse aqui só, tem que ser... não, aí você tem que separar aí, ó. Não, beleza. Esse aqui é matemática, tá vendo? Fundamentos da Fechou. matemática. Aí voltando lá, nós temos fundamentos da eletricidade, tá vendo? Você clicou aqui da mesma forma. Aí eu vou mandar todas essas fotos que eu tô tirando aqui de fundamentos da Isso. eletricidade nesse print. Então, por Não, exemplo, beleza. aqui, ó, nós estamos no CC e CA. nós estamos aqui, ó, circuito, corrente contínua e corrente alternada, né? CC e Isso. CA, né? Aí você vem aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, CC e CA. Tá vendo? Ó? Fórum, discussão, circuitos, corrente contínua, corrente alternada, tá vendo? Certinho. Aí você clica aqui, aí só responder e manda a foto pra mim, entendeu? Uhum. Beleza. Certinho. Obrigado, professor. Não, certinho. Qualquer coisa pode perguntar. Então, aqui é o de corrente contínua, né? Fórum, discussão número 3, corrente contínua, corrente alternada. Tira a fotinha para enviar ao professor Alain. Dando continuidade. Então, nós temos aí a corrente alternada, é um tipo, então, de corrente elétrica aí, né? Que ela trabalha em dois sentidos, positivo e negativo, certo? E aí nós temos, por exemplo, a geração de corrente alternada, né? O professor Alain vai mostrar uma usina aí, a maior que nós temos aí. Ela tá meio que já desbancada pela Três Gargantas, mas a maior que nós temos aqui no Brasil é a Itaipu, ok? Né? Que trabalha com geradores elétricos, né, em seu formato característico. Depois nós temos transformadores, né? São transformador, elevador de tensão elétrica e rebaixador de tensão elétrica. E temos aí aplicações industriais aí, como alimentar diversas indústrias, também como motores elétricos de pequena, baixa, média e alta potência. Tire a fotinha para enviar para o professor Alain. Fórum de discussão número 3, corrente contínua e corrente alternada. Já partindo para finalizar, tá aí, ó. Qual é a composição aí da matriz elétrica do Brasil? Da nossa matriz energética do Brasil. Nós temos aí, ó, geração de fonte hidráulica 65,2, gás natural 10,5, biomassa 8,2, solar e eólica 6,9, carvão 4,1 e nuclear 2,6. A nossa maior geração de energia elétrica no Brasil é hidráulica. E a maior usina que nós temos aí
é a usina hidrelétrica de Itaipu, né, com a capacidade de 14.000 megawatts, né? Potência bastante elevada. Tire a fotinha para enviar para o professor Alain. Ainda no nosso fórum de discussão de corrente contínua e corrente alternada, o professor Alain agora demonstra aí, né, características de corrente contínua não altera a direção do fluxo dentro do circuito. Temos exemplos de pilhas, baterias, dínamos, energia fotovoltaica, que é fonte de energia solar, fontes retificadoras de corrente. Corrente alternada, nós temos aí, né, uma alternância aí no nosso fluxo de energia, né? Positivo e negativo. Temos usina hidrelétrica como geradores, né? Nós temos geradores de energia, alternadores e inversores de corrente. Esse é o nosso fórum de discussão número 3, corrente contínua e corrente alternada. Finalizando aí, né, as nossas atividades. Agora nós temos aí o magnetismo, né? Que é o nosso fórum, discussão número 4. É fórum demais, né? Fórum número 1, 2, 3 e 4. No fórum 4 temos magnetismo e transformadores. Magnetismo aí é uma força aí de propriedade dos ímãs e materiais magnéticos, né? Certo? Nós temos os ímãs aí com os polos magnéticos norte e sul. Temos campos magnéticos aí que são formados ao redor do ímã e sua influência em materiais, né, ferrosos. E nós temos aí a indução eletromagnética, né, que é uma relação entre eletricidade e magnetismo, que é fundamental para gerar eletricidade nas usinas hidroelétricas. Tira a fotinha aí, né? Pode escrever no doc ou também em PDF. Este é o fórum de discussão número 4, magnetismo e transformadores. Já estamos finalizando os nossos fóruns, lembrando que essa aula fica gravada e disponibilizada no nosso AVA, ok? Que é o nosso site lá de sistema de aprendizagem. Dando continuidade, temos aí, né, nosso transformador aí, né, que é o dispositivo crucial na transmissão e distribuição aí da energia elétrica, ok? As nossas partes do transformador aí, nós temos enrolamento primário e secundário, ok? Primária é na onde entra energia, secundária é na onde que vai para a indústria, por exemplo. Núcleo de ferro e o trafo, né? O trafo faz uma variação com uma relação, né, entre tensões de entrada e saída. O núcleo de ferro aí concentra o que nós chamamos de campo magnético, né? E aumenta a eficiência do transformador, né? E o enrolamento primário e secundário tem uma transferência de energia por meio de um campo magnético compartilhado, ok? Mas o transformador também é uma máquina elétrica aí que oferece perdas chamado histerese, ok? Este é o nosso fórum de magnetismo e transformadores. E aqui tá a fotinha aí do transformador aí, tá vendo aí, né? Aplicações dos transformadores aí, né? Nós temos aí comércios, indústrias, né? Certo? Né? Instaladores e companhias elétricas, né? Nós temos aí acessórios aí como suporte do poste, comutador rotativo externo ou interno,
suporte para o para-raio, alça de suspensão, terminal de aterramento. Principais características aí, temos bucha de alta tensão em porcelana na tampa, bucha de baixa tensão na lateral, potência que pode variar de 15 kVA a 300 kVA, que é kilovolt ampere, classe de tensão 15 kV, 25 kV ou 36,2 kV, e a norma que nós utilizamos é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bem, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Voltando aqui, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, ok? Certo? Né? Bom, essa é a nossa primeira aula e o professor Alan já está auxiliando vocês a desenvolver aí os nossos fóruns, ok? E aí, qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar aqui, ó, e enviar uma mensagem para o professor Alan. E nós estamos disponíveis também nos canais aí nas redes sociais. Vocês podem estar entrando em contato com o professor Alan, certo? Que eu vou estar respondendo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Iniciando a nossa semana aí, né? Certo? E também já temos um feriado aí também, né? Aproveita o feriado aí. No nosso caso aqui, a gente tem um feriado e continua trabalhando. Pode estar aberta a pergunta. Ciro, pode fazer pergunta. Tem alguma pergunta? É porque eu perdi os 2 primeiros prints do Fundamentos da Matemática. Pode me mostrar de novo rapidinho? Só os 2 primeiros. Os 2 primeiros fundamentos da matemática. Agora. A hora é agora. Ô, professor, e a aula foi show aí hoje, viu? Obrigado, cara, pegar legal. o ritmo aí, foi legal a aula. Foi muito boa. Os melhores alunos é dessa turma aqui, entendeu? Nós agradecemos. Obrigado. Eu falo para eles aqui, pro pessoal aqui da coordenação, eu falo, os melhores alunos aqui é dessa turma aqui, ó. Então, perdeu aí, ó, tira a fotinha. Então, fundamentos da matemática. A primeira parte é operações com números decimais, soma e subtração, só que é com vírgula, né? Que é decimal, né? Tira a fotinha ou o pitch screen da tela. Lembrando, você pode enviar a foto, doc ou PDF para o professor Alan fazer a correção. Mas não precisa se preocupar que nós estamos iniciando essas atividades, tá bom? Certo? Temos até dezembro para estar enviando as atividades. O segundo slide aqui, dando continuidade, só que agora é multiplicação de números decimais, levando em consideração as casas. Neste caso, você faz a multiplicação normal. Ao final, você tem que somar aí a quantidade de casas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Deu esse total, aí eu conto 1, 2, 3, 4. Aí coloca a vírgula. Aqui, ó, tá vendo o número? A resposta. Tira a fotinha para enviar para o professor Alan. Este é o fórum de discussão aí de fundamentos da matemática. O outro aqui, né, é divisão, né, de números decimais, ok? Certinho, era só os 2 primeiros mesmo. Esses outros eu já peguei. Obrigado. Beleza, então. Bem, pessoal, eu espero aí que vocês tenham aí uma ótima semana. Fica com Deus e boa sorte, tá bom? Obrigado Valeu, pela presença professor. de todos Com Deus novamente. também. Valeu, galera, legal. Falou, professor. Até mais. Falou, galera.